Eu queria falar um pouco sobre o homem que preside o Brasil, senhores, porque ele chamou todos aqueles que o criticam, especialmente quem faz do jornalismo o seu ofício, portanto nós quatro neste momento, independentemente da formação em jornalismo, de cretinos. Aperta o play, Gadelha. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. E aí, Carlo Cauti, o que você tem a me dizer, você que é o homem do dólar? Que me sinto muito cretino, né, quando escrevo essas coisas, ou quando a gente tem que comentar esses absurdos falados por Lula, né? O mesmo Lula que disse que a gente não come dólar, né? Disse que a dívida pública do Brasil é um troco, disse que inteligência artificial, a gente está cansado de falar de inteligência artificial, que o brasileiro já é inteligente o suficiente, ou seja, o festival das barbaridades que a gente ouve do presidente Lula todo dia. E depois tem a pachorra de chamar nós, os jornalistas, de cretinos. Mas eu estou muito grato ao presidente Lula, porque ele simplesmente começou a ter um relacionamento mais sério com a imprensa, com a velha imprensa, que sempre acobertou, pelo menos até o momento, acobertou até o limite do possível, até do impossível, os absurdos feitos, absurdos econômicos feitos por seu governo. Relembramos, por exemplo, as lendárias manchetes do tipo o governo Lula reonera combustíveis, vírgula, mas saiba como isso é bom. Evidentemente, essa jornalista também deve ter sido considerada uma cretina também, porque ela, pelo presidente Lula, claro, porque ela também ligou as falas do Lula com a alta do dólar. Né? Outros jornais também, por exemplo, o jornal impresso de maior difusão do Brasil também teve essa manchete, e tem muita gente lá que deve estar se questionando que tipo de cretino que eu sou, né? Sou um cretino útil ou sou um cretino inútil, né? Porque o trabalho eu tentei fazer, mesmo assim o presidente me xingou, então deve estar... Nas redações da velha imprensa deve estar um certo clima de desnorteamento, né, Silvio? Ninguém está sabendo bem onde bater a cabeça e todo mundo está se achando, você olha no espelho e fala, cretino eu ou cretino quem fala de mim ou cretino os outros, né? Então, tá todo mundo muito... Tá um clima muito estranho nas redações brasileiras. Então, só para terminar, só para explicar para o nosso público que não tem nada de cretino diferente, né, de alguém que está no Palácio do Planalto. O dólar está subindo de forma muito rápida, justamente pelas falas desconexas, pelas falas sem noção nenhuma, pelas falas sem lógica alguma do presidente Lula, que disse nos últimos dias que ele não tem a mínima intenção de cortar os gastos do governo, que quer tentar consertar as contas públicas pela receita, ou seja, aumentando os impostos que você paga, que eu pago, que todo mundo paga, e isso está amedrontando muita gente, que está vendo uma Dilma 3 acontecendo. Lula também está querendo intervir pesadamente no Banco Central. Ele declarou guerra ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que salvou a economia brasileira nesse ano e 6 meses de desgoverno do PT. E isso também está amedrontando muita gente. Qual que é a consequência direta? Que muita gente está tirando dinheiro do Brasil, iniciando pelos gringos, que segundo Lula são cretinos mor, né, pelo fato de serem loiros de olho azul, como ele falou já quando teve a crise de 2008, continuando pelos brasileiros, que estão cada vez mais mandando dinheiro para o exterior, como eu relatei na coluna da Revista Oeste dessa semana. Então, para você que quer entender o que está acontecendo na economia brasileira e o que vai acontecer, assine a Oeste e acesse todas as reportagens dos meus brilhantes colegas e também a minha coluna de economia. Então, Silvio, a pergunta é, quem é cretino na mídia brasileira? Quem passou pano até agora, ou quem só acordou e não vai passar mais, ou todo mundo junto, uma junção de cretinos na mídia brasileira? Olha, eu posso te responder da mesma forma como eu disse no Sem Filtro hoje, né? Só que agora mais tranquilo, eu tava mais bravo, né? Assim, eu fico absolutamente à vontade para dizer que o Lula é um cretino, mas eu fico à vontade para dizer, né? Da mesma forma que ele disse que os jornalistas são cretinos, eu digo que ele é um presidente cretino. O problema é esse pessoal que faz assessoria de imprensa
né, disfarçada de jornalismo independente, jornalismo profissional, ter ouvido isso e aí ter que, ó, é mais complicado.